Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e voltando à série aí de livros de RPG, né, que eu sempre gosto de frisar aqui no começo dessa categoria de vídeos, que é um hobby ao qual eu sempre faço questão de estar presente, faço questão de me manter jogando e faço questão de me manter atualizado e lendo, consumindo conteúdo. E o livro que eu vou falar aqui hoje, né, que eu vou apresentar para vocês, ele é um suplemento, ele não é um sistema isolado, então ele precisa de um livro, né, para acompanhá-lo. No caso, ele é um suplemento do Dungeons Dragons na sua quarta edição, ok? Então fica já avisado. E também, antes de falar sobre ele, vou deixar claro que esse jogo aqui é indicado para maiores de 18 anos, tá? Por conta dos temas abordados, talvez com crianças e pré-adolescentes não seja legal jogar com eles não. E eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre um dos mais divertidos de todos os tempos, uma das melhores produções que eu já vi em tempos recentes, não só no Brasil, mas como um todo. Falar um pouco hoje sobre o Brancalônia. O Brancalônia, ele é um livro de cenário para você jogar ele dentro de algum mundo aí de D&D, né, nas suas campanhas, algum continente isolado, ou até mesmo você jogar aventuras isoladas dentro desse livro, porque ele é autocontido. O Brancalônia, aliás, é 5E aqui, né? Ele, lá fora ele é da Acheron, aqui no Brasil ele foi publicado pela Retropunk Editora, que é uma editora a qual eu gosto muito. E ele coloca aqui atrás, né, pela talha. Baseado na tradição folclore, histórias, paisagens, ficção e cultura pop italianas, Brancalônia é um cenário de campanha para a quinta edição, corrigindo aí o que eu falei no começo, do RPG mais famoso de todos os tempos. Adentre Brancalônia, uma terra cheia de armadilhas e oportunidades de fazer dinheiro no RPG italiano mais incrível e canalha que já participou. Crie seu próprio bando de canalhas, alice-se a uma companhia, consiga uns bicos bem pagos, meta-se em uma troca de socos e distribua punhaladas a quem merecer. Uma vez que tenha coletado uma boa quantia e subido no escalão de sua companhia, você estará pronto para testar a sua sorte naquele último trabalho que permitirá que se despeça em um esplendor de glória. Afinal de contas, o que pode dar errado? Então assim, primeira coisa que você precisa saber, tá? Brancalônia é um RPG onde ninguém é herói. Assim, ninguém. Você não é nem algo próximo de um herói. Você é um sujeito da pior estirpe. Então, para você que gosta de personagens que eles estão muito naquela dualidade ali do bem e do mal, como a maioria dos personagens do Quentin Tarantino, por exemplo, cara, você vai ficar apaixonado por esse cenário. E para você que cresceu, como eu, né, vendo filmes do Terence Hill e Bud Spencer, né, ou a série Trinity, que os dois faziam, onde o objetivo é sair distribuindo porrada geral em todo mundo e ninguém está muito preocupado em entender o porquê da briga, e sim a briga em si. Cara, esse RPG é maravilhoso, tá? Então a ideia é isso, vocês estão numa espécie de Itália medieval aqui, onde os personagens são os mais errados possíveis. Então o livro, ele é assim, acho que um fato a se destacar, ele é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, tá bom? Ele teve um projeto, um financiamento lá fora, que foi ultra bem sucedido, e a ideia é isso, né? Que vocês vão ser um grupo de canalhas. Então ele coloca aqui que ele é um RPG de baixo escalão, então pensa assim, aqueles cenários mais low fantasy, né, tipo Sword and Sorcery, pensando na linha do Conan, por exemplo, onde até existe magia, mas ela não é o foco das histórias, mas ela é muito ambientada nos personagens e situações corriqueiras. Então ele não é um cenário para você jogar campanhas, o foco dele aqui são aventuras. Então se você tem aquele grupo de amigos que vocês gostam de jogar aventuras one shot ou talvez em 2 sessões, Brancalônia é genial, mas atente-se ao tema. Então aqui você vai ter diversas raças, além dos humanos, né? Então você vai ter os humanos, você vai ter os morgantes. Os morgantes é exatamente algo próximo do que é o próprio Bud Spencer, que eu estava falando, o ator de filmes dos anos 70 e 80, ou o próprio Brutus do Popeye, né? Aquela coisa, ele é quase um meio gigante, assim, sabe? Ele está muito próximo daquilo. Você vai ter também os silvestres, que são quase que um elo perdido ali entre o humano comum e o... Não é o Homo sapiens, quase um primata, mas não com aparência bestial, mas um cara que ele está mais ligado à natureza do que qualquer outra coisa, algo próximo do que seriam os Rangers. Você tem também as marionetes, então para quem é fã de Pinóquio, é exatamente isso. São pessoas feitas de madeira mágica, né? Na melhor linha do Geppetto. E para quem não sabe, Pinóquio é justamente um conto italiano, né? Então não seria muito justo se não tivesse alguma homenagem nesse sentido. Você tem os malebranques, que são os Tieflings, né, que a gente conhece aí do D&D, então são demônios, mas aqui da pior tipo possível, literalmente. E você vai ter as classes também, tá? Então você vai ter bárbaros, você vai ter bardos aqui até numa das imagens mais famosas do cenário, que é um diabo dando uma mijada de fogo aí. Você vai ter bruxos, você vai ter feiticeiros,
você vai ter clérigos, e os clérigos aqui necessariamente não precisam ser clérigos, eles podem ser um bando de picaretas, você vai ter druidas, você vai ter os guardiões, guerreiros, e ressaltando novamente, né, o livro é belíssimo. E depois o cenário, ele vai te apresentando alguns talentos e regras novas, mas ele não é focado nisso, tá? Ele é focado mais na ambientação. É legal uma coisa aqui que ele coloca, que são as brigas de bar. Então ele tem um capítulo gigantesco só para falar disso, tá? Sobre o covil dos canalhas, as brigas, o tipo de situações. Então é por isso que eu fiz questão de citar o Quentin Tarantino também. A gente pega um filme como Bastardos Inglórios, onde você tem uma cena gigante na mesa de bar, onde as pessoas estão conversando e tem aquele esquema do cara mostrar o número errado, né, do jeito que os alemães mostram, e aí começa o tiroteio, a cena de chacina. É exatamente aquilo. Às vezes uma sessão inteira de Brancalônia, ela pode se dar dentro de uma taverna. Então, enquanto as tavernas são locais de descanso ou locais de planejamento, aqui não. Aqui elas são exatamente todo o foco de uma única aventura. Não só porque vai ser uma briga de bar que vai durar uma sessão inteira, não é isso, mas talvez toda a trama de uma única narrativa pode acontecer dentro de uma taverna. Então, para quem gosta de storytelling pesado, cara, o Brancalônia ele vai te ajudar muito nisso, mas pensando de novo que ele é muito calcado no humor, né? Aquelas piadas de humor negro. Então, e também o humor inteligente de séries como Monty Python, por exemplo. Seus personagens são mais ou menos coisas saídas diretamente de filmes clássicos como esse. Quando ele vai apresentar aqui o cenário, né, ele coloca um pouco da descrição dos reinos, tá? E aí ele é muito legal porque ele também não se atém muito a isso. Então ele dá uma geral do que é o universo de Brancalônia em apenas 2 páginas e depois ele vai citando cada reino de famoso, de lugar destaque mais famoso, também com 2 a 3 páginas em média. Então ele não é um livro altamente descritivo, ele dá muita liberdade tanto para o jogador quanto para o mestre. E aí quando ele fala um pouco aqui sobre a fantasia espaguete, né, ele coloca aqui, né, sobre a violência no jogo. No imaginário reino de Itália, armas são usadas, animais e pessoas são agredidos e feridos, mas nós não recomendamos entregar-se desnecessariamente a situações ou descrições brutais. Muitos oponentes inimigos podem simplesmente ser derrotados, capturados ou botados para correr, sem prejudicar as dinâmicas de combate, magia e aventura no jogo. Matar ou torturar outros indivíduos, mesmo em autodefesa, coloca os canalhas à mercê da justiça do reino e aumenta a talha sobre as suas cabeças. Então, é aquela história, você é um fora da lei, mas você não quer necessariamente a lei atrás de você o tempo todo. Então é legal também que ele fala sobre coisas aqui, né, de baixa magia, né, ele não foca em magia. Ele coloca como um tom leve, né, o livro de cenário de Brancalônia é deliberadamente malandro, depravado, maluco e grosseiro. Muitas das personagens são caricaturas e muitas das situações são paradoxais ou contêm citações e elementos de humor, é onde ele foca a maior parte do tempo. Tragédia e comédia, enxada e espada, então por que não ter um guerreiro que luta com uma enxada ao invés de uma espada? Ele coloca aqui também, sem dinheiro para efeitos especiais, cara, você não vai ter boss de fogo explodindo torres, ou Tarrasque invadindo e lutando contra um elfo com a sua espada mais 30. Não, aqui não é o foco. Tá? O foco do cenário ele realmente não é esse. E aí depois ele vai pegando aqui outros capítulos, né, para falar sobre tabernas, para te ajudar a criar. Aí ele coloca das estradas para lugar nenhum, adoro isso. Porque o reino, de novo, né, ele não está focado aqui em te ambientar necessariamente no cenário, ele está focado em te ambientar na experiência de jogar no modo Western Spaghetti, vamos colocar dessa forma. E aí ele coloca aqui também as partes das descrições, mas tem uma aqui que é muito legal, que tem um reino que os caras não detalharam e eles deixam isso muito claro na apresentação do reino. Deixa eu encontrar essa página aqui, porque eu achei isso de uma sacada tão boa. A página tá manchada de sangue. Aqui, ó. Os condados esquecidos, ou de como nós esquecemos uma região inteira. Aí você vê que a página ela tá manchada de sangue. Então não tem inscrição, né, sobre aqueles cantinhos do reino que ninguém quer falar ou ninguém quer lembrar. Aí sempre quando ele vai falar sobre uma parte do reino, ele coloca o nome do local, né, no caso aqui é Ausônia, ou aí ele coloca um subtítulo, ou de bandidos, ziganos e soldados de fortuna. Então sempre que ele vai falando sobre algum canto do reino, ele dá o local, né, que é Mávoa, ou de impérios perdidos e descidas ao inferno. Isso é uma coisa legal também, sobre a história do reino, né? Brancalônia é um local que ele tem um acesso ao inferno, literalmente. Então, no meio do reino, abriu-se um portal para o inferno e você tem uma porta direta para você descer para o inferno, assim, ó. É direto, tipo, é acesso livre. E aí de lá vieram muitos tieflings e seres abissais
Mas esses seres abissais, de novo, eles não vieram aqui para espalhar o mundo, eles vieram aqui para espalhar a corrupção, a influência negativa deles e tornar o mundo um local extremamente ruim para se habitar. Então você percebe que a maldade, mas não é só aquela maldade no sentido de puramente mal, mas mais no sentido de ser desonesto, de ser sacana, de ser esperto. Então ele é um RPG que ele vai incentivar o pior nas pessoas, tá? O tempo inteiro. Mas de novo, né? Ele vai inspirar o pior no sentido de trazer o lado cômico, né? Então você vai ter aqueles personagens tragicômicos o tempo todo. E outra parte legal também do livro é que ele traz diversas aventuras prontas para você e também para ambientar os personagens do nível 0 até o nível 6. Esse é outro destaque legal desse livro. Ele não está preocupado em fazer aventuras épicas, ele está preocupado em fazer aventuras divertidas, aventuras legais. Então os personagens aqui eles vão do nível 1, aliás, do nível 0 até o nível 6. E aí acaba, você se aposenta, ou provavelmente você vai estar morto ou preso pro resto da vida em algum local. Então assim, o Brancalônia, ele é um suplemento de D&D divertidíssimo, tá? Hoje em dia ele vive com um preço super barato, super recomendo para você que gosta de RPG ou tá começando a jogar D&D e você joga há pouco tempo. Eu acho que é uma ótima maneira de você fugir do senso comum. Esquece um pouco os altos elfos, esquece um pouco os anões honrados, os paladinos de armadura brilhante e se preocupa um pouco com os personagens mais low profile para você dar ótimas risadas e sair na mão com todo mundo numa taverna com cadeira voando para todo lado, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Até a próxima.